Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024, data importantíssima para a história do país, 103 anos de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Vamos muito celebrar o dia de hoje, falar sobre outros assuntos importantes que também estão chegando. Eu nem falei, né, gente? Esse é o Bem Viver. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A nossa prosa diária é uma produção do Brasil de Fato. Por aqui a gente debate questões fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Então sim, a gente fala de agroecologia, saúde, educação, Paulo Freire, entre outros assuntos sobre a política, economia, política internacional. Sim, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Uma conversa com o cineasta Kleber Mendonça Filho. Ele vai estar presente hoje num evento que é a estreia mundial da versão restaurada do filme Iracema, uma transamazônica, que acontece aqui em São Paulo. Indígenas Guarani Kaiowá acusam polícia militar do Mato Grosso do Sul de executar o jovem Neri Ramos. Movimento Camponês Popular organizou no Recife a primeira feira da agrodiversidade. E no final do programa, uma reportagem especial aborda a importância do legado de Paulo Freire e os impactos da ditadura para o desenvolvimento das ideias do grande pensador, o patrono da educação brasileira. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora que tem coisa, Dedéu! Gente, vamos aproveitar o embalo aqui de uns recadinhos para falar de mais um que dá um gosto enorme de falar. Sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? Pois é, gente, é simples. Basta se cadastrar na nossa página e escolher a categoria de notícias que mais te interessam. Além de tudo, é selecionado, olha só o cardápio. Assim você fica por dentro das principais notícias e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, você confere análises profundas com uma visão popular do nosso dia a dia. Então é só acessar brasildefato.com.br/boletim. É isso mesmo, brasildefato.com.br/boletim. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. E o Bem Viver de hoje começa com um convite mais do que especial, especialmente para quem está aqui em São Paulo. Nessa quinta-feira acontece simplesmente a estreia mundial da versão restaurada em 4K do filme Iracema, uma transamazônica de Jorge Bodansky. Originalmente, esse clássico nacional foi lançado em 1975, mas não no Brasil, porque por aqui ele foi censurado pelo regime militar. Afinal, o longa fazia uma crítica direta à ditadura, principalmente como os militares viam o projeto, tinha um projeto de Amazônia, como o filme tão bem aborda no próprio título, né, sobre a construção dessa rodovia, a Transamazônica. Bom, então hoje acontece essa estreia dessa versão restaurada em 4K e além dessas imagens maravilhosas que vão estar expostas, super bem restauradas, o convite ainda é para participar da estreia com simplesmente o diretor do filme, Jorge Bodansky, que vai estar por lá no IMS, né, o Instituto Moreira Salles, ao lado da atriz Edna de Cássia, que interpreta Iracema no longa. Também João Moreira Salles vai estar lá e mediando toda essa galera, toda essa seleção. A gente vai ter simplesmente o cineasta Kleber Mendonça Filho. Ele é curador de cinema do MS, autor de Aquários, O Som ao Redor, Retratos Fantasmas, Bacurau, entre outros grandes clássicos. E a gente vai trocar uma palavrinha com ele agora. Antes de tudo, Kleber, que alegria tê-lo aqui com a gente no Brasil de Fato. Muito obrigado pela tua disponibilidade para atender a gente no Bem Viver, viu, amigo? Muito obrigado pelo convite. Bom falar com vocês todas e todos. Kleber, para começar, eu queria te ouvir um pouquinho qual que é a importância
de um clássico nacional dessa magnitude estar recebendo esse trato, esse carinho, essa restauração que é importante comentar que faz parte também aqui da Cinemateca Brasileira, mas também vem de especialistas de Berlim, afinal o filme também recebeu um apoio alemão na época que foi lançado, inclusive foi lançado originalmente na Alemanha antes de chegar no Brasil por conta da censura que sofreu aqui. Então eu queria te ouvir um pouquinho qual que é a importância desse filme receber esse carinho, essa atenção e agora voltar para o Brasil, receber essa reestreia com todo esse cuidado, com essa restauração devida. O Iracema está fazendo 50 anos. Ele foi rodado e teve... Na verdade, ele teve sua primeira exibição em 75, mas é um filme oficialmente de 74. E o cinema brasileiro, toda vez que um filme de arquivo, um filme do passado do cinema brasileiro é revisto, a gente passa a entender um pouco melhor não só o Brasil, mas também o próprio cinema brasileiro. Acho que filmes são registros, são documentos sobre o próprio país, né, que são feitos ao longo da história. E nós, que somos parte do cinema brasileiro, acho que uma das lutas de quem trabalha com o cinema é a questão da preservação, né, a questão da revalorização de filmes. E de 10 ou 15 anos para cá, com a tecnologia digital, a ideia da restauração digital a partir de tecnologias digitais, ela tem conquistado um espaço cada vez maior. E o cinema brasileiro, em comparação a outros cinemas, como, por exemplo, o cinema da França, que tem a Cinemateca Francesa, o cinema americano, que tem Hollywood por trás, atualizando todo o seu acervo de filmes, até por questões também comerciais, o cinema brasileiro sempre esteve um pouco atrás no sentido de trazer uma atualização dos acervos, né, dos filmes guardados no Brasil e feitos ao longo da história do Brasil e ao longo da história do cinema brasileiro. Recentemente eu tenho percebido um aumento, ainda mais depois de um período muito difícil pelo qual a Cinemateca Brasileira passou ao longo dos últimos 6 ou 7 anos, um aumento muito grande no número de filmes que têm recebido essa atualização. A atualização ela se dá pelo fato de que você vai procurar os negativos, os elementos originais que pertencem aos filmes, e esse material é reescaneado e muitas vezes ele tem uma aparência que raramente o filme foi visto dessa forma na época do seu lançamento. Então é uma melhoria muito grande e o filme ele passa a ser devolvido à cinefilia, à sociedade, aos festivais de cinema, às salas de cinema e também ao acesso que o público passa a ter revendo esse filme. Então, meu primeiro contato com Iracema veio uns 20 anos atrás, em plena era do DVD. E claro que foi um filme que me impactou muito, porque é um documento que, ao mesmo tempo, ele parece algo feito 50 anos atrás e de muitas formas, ele também parece que não envelheceu absolutamente nada, porque os problemas, eles existem, né, no nosso país, no norte do país, na Amazônia, e o filme fala muito sobre a própria realidade da Amazônia humana, né, hoje ainda. Pois é, Kleber, que legal que tu tocou nesse assunto agora, porque eu justamente ia trazer essa questão se tu acredita que o público pode se assustar que um filme de 50 anos parece tão atual, porque as abordagens ali que o Jorge Bodansky consegue trazer nas imagens, que inclusive são reais, isso é um outro aspecto bacana pra gente falar, essa mistura de ficção com documental que ele consegue trazer, porque no final das contas, por mais que tenham cenas que são ali gravadas, como num set de filmagem, boa parte são reais, realmente aconteceram de fato, eles circulando ali pela Transamazônica e vendo a floresta pegando fogo, a fumaça tomando conta, toda ali uma conspiração de madeireiros ali se organizando para desmatar, abrir estradas. Tu acredita, Kleber, que as pessoas que forem ter contato pela primeira vez vão se assustar com a atualidade, né? Com a atualidade que o filme traz? Eu imagino que teremos uma sensação bem forte desse filme brasileiro, porque, de fato, muita coisa se repete, muita coisa, inclusive, está acontecendo esse mês, né, no Brasil, uma série de incêndios criminosos que estão, basicamente, queimando o meio ambiente.
a mídia trata como se fosse alguma temporada estranha de incêndios, mas são incêndios criminosos e acho que o panorama político e ambiental que o filme traz é absolutamente atual, né? Eu acho que essa é um dos grandes poderes, né? O grande poder do arquivo, você mostrar que, por mais que o tempo tenha passado, coisas precisam ainda ser tratadas, né? E acho que é um filme extremamente duro também, de uma certa forma, porque ele segue procedimentos de ficção, de documentário, de observação que talvez sejam menos comuns hoje, né? Mas o coração do filme permanece absolutamente atual e não deixa de ser irônico que ele volte a ser exibido num momento tão difícil, eu acho, né, do Brasil como meio ambiente, né, como tesouro de natureza, né, e o que a gente está vendo realmente é bem triste. Um filme tristemente profético, né, Kleber? E até nesse sentido, queria trazer agora um dos personagens do filme, que é o Tião Brasil Grande, né? O Sebastião, que tem esse apelido de Tião Brasil Grande, interpretado brilhantemente por Paulo César Pereira, aí, que faz essa atuação magnífica. E eu queria já te provocar, Kleber, se te parece que a atuação, esse personagem Tião Brasil Grande, é um embrião, né? Uma representação desse bolsonarismo que a gente está vendo hoje aí tão estigmatizado, espalhado por toda a sociedade, né? Para quem não viu, o Tião Brasil Grande é o caminhoneiro, um dos protagonistas do filme, é entusiasta do desmatamento, que fala que tudo tem que ser feito destruindo a Amazônia e abrindo estrada, só assim o país vai para frente. Enfim, te parece um embrião do bolsonarismo esse personagem, Kleber? Eu acho que a arte, a expressão artística, ela oferece muitas possibilidades de você fazer conexões, você, inclusive, pode utilizar a expressão artística como um próprio espelho para você mesmo, ou para as pessoas que você gosta e que você acompanha na vida, né? Eu nunca tinha pensado em Tião dessa forma, mas talvez faça sentido. Não é uma coisa que eu pessoalmente teria defendido. Eu acho que, do ponto de vista histórico, a ideia da Amazônia ser dominada era uma ideia muito corrente naquela época, né? A ideia da Amazônia ser, sei lá, de passar um trator era muito atraente para muita gente, né? E essa ideia ela era uma das pontas de lança de todo o conceito de governar, do governo militar. De lá para cá, muito foi publicado, estudado, divulgado sobre a perda que o próprio planeta está tendo e terá muito em breve. Essas mudanças já começaram a acontecer. E isso muito vem do tratamento dado a, a biomas como a Amazônia. Então é curioso que ainda hoje existam pessoas como o Tião, mas eu vejo Tião, sempre vi Tião muito como um personagem da época, né? Mas de fato é assustador pensar que Tião continua atual de uma certa forma, porque nós vemos nos últimos anos no Brasil exatamente aquele discurso. Perfeito. A gente está falando com o cineasta Kleber Mendonça Filho, ele que vai estar participando de uma mesa espetacular hoje na estreia mundial da versão restaurada em 4K do filme Iracema, uma transamazônica, lançado originalmente em 1975, não no Brasil porque o filme na época foi censurado, mas anos depois ele chegou no Brasil, uma produção de Jorge Bodansky que traz um panorama espetacular, uma visão muito delicada de como a ditadura militar via a Amazônia. E até sobre isso, Kleber, para a gente seguir nosso papo, eu queria falar um pouco sobre isso. Né? A gente está comentando, né, como o filme segue muito atual, como é triste, como até uma maneira aflitiva ver um filme que retrata tão bem um momento literalmente que a gente está vivendo hoje, porque o filme aborda tantas queimadas, tanta destruição da Amazônia, e a gente está vivendo por um mês, passando por um mês aí que literalmente a gente está respirando esse fogo, respirando essa fumaça. Kleber, o que aconteceu? Será que é um atestado de fracasso de nação que a gente não conseguiu, nesses 50 anos, fazer com que um outro projeto político de Amazônia fosse implementado do Brasil? Porque, pelo que a gente consegue interpretar, o que está acontecendo é apenas uma reprodução de justamente esses moldes de exploração da Amazônia implementado pela ditadura militar há mais de 50 anos.
Eu não sei, eu acho que é tão incrivelmente complexa, né, a temática Amazônia, principalmente no Brasil. O que eu percebo é que a região norte, a Amazônia, ela tem um certo isolamento do próprio país, né? Eu conheço muitas pessoas de lá e eles se referem ao resto do país como o resto do país, o Brasil, como se eles e elas estivessem separados de alguma forma do país. E a Amazônia também é uma fonte enorme de riquezas, então o mundo inteiro está na Amazônia, o crime está na Amazônia. O próprio Bodansky é o especialista em Amazônia de uma forma que eu nunca serei. Então, como cidadão brasileiro, como artista e observador da política, da cultura, das artes, eu acho que, para mim, a Amazônia é um grande mistério que se manifesta na política, na violência, no crime, na beleza, na natureza, né, nas pessoas. Eu acho que cada filme apenas tenta criar uma rede de imagens e de sensações relacionadas a esse lugar que permanece extremamente misterioso, né? Tem um filme agora, eu estava no Festival de Veneza, um novo filme brasileiro chamado Humanas, da Mariana Brenal, que inclusive ganhou o prêmio de melhor filme na Jornada dos Autores em Veneza. E é um filme que 50 anos depois de Iracema faz um retrato de jovens meninas vivendo na Amazônia e talvez é um filme que quem se liga em cinema deva esperar, deve em breve começar a ser exibido no Brasil. Então, a Amazônia, me parece, faz parte há muito tempo de preocupações, né, do cinema brasileiro, seja no documentário, seja na ficção. E para mim é uma fonte de eterno mistério e grandeza. Muito bacana te escutar, Kleber, especialmente nesse final, fazendo essa citação desse filme aí brasileiro, que foi inclusive premiado em Veneza, para a gente falar um pouquinho sobre a descentralização do cinema nacional, né? Você é um grande entusiasta, um grande responsável por fazer que grandes produções nacionais não aconteçam exclusivamente no eixo Rio-São Paulo, né? Outros nomes aí também, Carinha Inus, que está com o Motel Destino, inclusive pode ser o representante brasileiro no Oscar. A gente está falando de algumas coisas que estão se repetindo de 50 anos atrás para agora, mas me parece que a descentralização do cinema nacional é uma coisa que não está se repetindo, pelo contrário, está começando a acontecer. Eu acho que essa é uma vitória que a gente pode celebrar, não, Kleber? Eu acho que tivemos muitos avanços. Quando eu era um jovem estudante no início dos anos 90, eu só ouvia que para eu fazer cinema eu teria que me mudar para o Rio, São Paulo, para fora do país. E eu nunca fiz essa mudança, continuei trabalhando no Recife, onde existia um desejo muito grande por parte de muita gente fazer filmes e trabalhar com audiovisual. Aos poucos, políticas públicas de apoio ao cinema, ao audiovisual, à formação de público foram aparecendo localmente, no âmbito estadual e também depois federal. E eu acho que houve sim uma descentralização que veio combinada o desenvolvimento de tecnologia, né, principalmente cinema digital. E sim, nós temos um bom início, mas eu sinto que esse início que se manifestou na década de 2000, que confirmou na década de 2000 e talvez 2010, eu sinto que ele passou está ainda num período de estagnação. E o curioso é que as políticas públicas, sim, elas têm chegado a um número cada vez mais diverso de realizadoras e realizadores, mas se você olhar para onde está o dinheiro, onde o dinheiro vai, o dinheiro continua concentrado no Sudeste, como acontecia 50, 60 anos atrás. Então, grandes séries, não é uma produtora de Pernambuco, da Bahia ou de Porto Alegre que vai fazer essa grande série. Geralmente são produtoras do Rio e de São Paulo. Então, eu acho que a diversidade artística, ela se faz muito presente fora do eixo de São Paulo. Você falou aí o filme de Karen em Motel Destino, um filme que tem base Ceará, né? Meus filmes têm base em Pernambuco, Recife. Mas a coisa da indústria, né?
onde está o dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro de incentivo, que é um dinheiro absolutamente honesto e real e que eu defendo e que faz parte de uma grande nação apoiar os seus artistas. Estou falando do dinheiro de indústria, dos streamers e por aí vai. Esse dinheiro ainda continua totalmente obedecendo a uma lógica histórica de 60 anos atrás. Então, há muito espaço ainda para melhorar. E esse é um tipo de cobrança a ser feita pelo governo federal? Queria te ouvir um pouquinho de uma avaliação, se depois desses 6, 7 anos que o senhor muito bem comentou no início da nossa entrevista, que a Cinemateca passou por um período difícil e talvez essa chegada dessa reconstituição de Iracema já seja uma vitória, uma mudança de o que está acontecendo com a Cinemateca. Queria te ouvir de um panorama um pouquinho mais geral sobre o cinema brasileiro desde essa retomada do governo Lula, se você já tem sentido realmente na prática mudanças de incentivo, apoio, liberdade e quem sabe até de reivindicar essa descentralização de fato monetária que você estava reivindicando agora na resposta anterior. Não, na verdade, as políticas públicas elas têm como objetivo descentralizar. Eu acho que isso vem sendo feito. Não é fácil, mas isso vem sendo feito até como política de governo. O que eu estou falando mais é a parte de mercado, né? O mercado ele parece seguir um clichê cultural e econômico de concentrar suas fichas em apostas que pertencem ao Sudeste, né, Rio e São Paulo. Eu acho que aos poucos, talvez com o surgimento de novos nomes, né, homens, mulheres, cineastas, roteiristas de todos os cantos do Brasil, talvez isso, com o tempo, venha trazer uma real alteração de curso, né, de como o mercado funciona. Mas eu acho que temos um caminho ainda pela frente. Os anos Bolsonaro deram uma fechada completa, que é algo completamente estúpido e impensável, como se um governo entrasse e dissesse: eu sou contra o agronegócio e nada de agronegócio, nenhum subsídio mais para o agronegócio, que seria completamente burro e não estratégico para o país, né? Da mesma forma, isso foi feito com a cultura, né? Não é estratégico acabar com a cultura de um país, ainda mais um país que tem vocação para a cultura como o Brasil. O Brasil que tem música, cinema, teatro, literatura, dança, artes plásticas. Você querer acabar com isso é algo que não é muito inteligente, né? Então a gente está voltando desse período. O governo Lula está religando os equipamentos e eu acho que está levando algum tempo para isso ser normalizado, mas eu acho que em breve a gente deve estar voltando a funcionar como estávamos funcionando 8 anos atrás. E é muito triste, né? Porque você deveria sempre avançar, você não tem que estar voltando casas, né? Mas enfim, isso acontece e eu vejo com otimismo o panorama que temos nesse momento. Perfeito. Bom, Kleber, agora sim, para encerrar nossa entrevista, queria fazer mais uma brincadeirinha aqui, um esforço imaginativo, e imaginar então daqui 50 anos, ou melhor, daqui 40 anos, Bacurau recebendo então essa restauração, não, com certeza não vai ser em 4K, vai ser em alguma medida que a gente nem consegue imaginar, mas recebendo esse mesmo carinho, esse mesmo trato aí que a gente está vendo agora, Iracema, uma Transamazônica, receber por parte do IMS e outros estúdios da Cinemateca de Belém, restaurando esse grande clássico lançado há 50 anos e agora está recebendo essa nova roupagem, essas novas cores, esse novo tratamento. Queria te imaginar agora recebendo Bacurau daqui 40 anos, então também recebendo esse trato, recebendo essa atualização. Te parece que vai ser um filme que também vai ter esse mesmo impacto, como a gente está vendo agora de Iracema, de fazendo essas viagens no tempo, de nossa, 50 anos atrás a gente debatia essas questões que ainda são atuais. Te parece que Bacurau daqui 40 anos, mais ou menos, também vai carregar esses pensamentos, essas reflexões atuais sobre a sociedade brasileira, Kleber? Eu acho que os filmes, como eu falei no início, eles são documentos, né? A gente precisa entender, precisa estar pronto para entender como é que esses documentos serão lidos daqui a 40, 50, 100 anos. E isso é completamente, isso vai além de mim como autor, realizador, cineasta. Eu acredito que cada filme, se você escrever um bilhete
para um amigo é fruto daquele dia, daquele tempo, né? Talvez mais ainda um filme, que é fruto de alguns anos de trabalho, e você, tudo dando certo, está dando o seu melhor para fazer um filme e expressar as ideias que você precisa expressar naquele momento. Então eu fico muito tranquilo, porque eu não tenho nenhuma jurisdição sobre o que vai acontecer com o Bacurau ou com qualquer um dos meus filmes. Mas eu sou um grande defensor do cinema, não só como expressão contemporânea, mas também como expressão histórica. E espero que muitos filmes sobrevivam no futuro. Dito isso, um filme ele não sobrevive sozinho dentro de uma gaveta, né? Você precisa de todo um sistema que faz aquele filme existir. Por exemplo, eu descobri Iracema através de um DVD. Se esse DVD não existisse, se alguém não tivesse tido a ideia de lançar aquele DVD, eu não teria visto Iracema, né? Então, uma coisa que eu luto muito é não só para que meus filmes continuem vivos, mas que os filmes de muita gente continuem vivos. Esse trabalho de curadoria, de programação, de visita a acervos e de trazer cópias. Eu acho que isso é uma das coisas que mantém o sangue do cinema circulando, né? Acho que a crítica faz isso, a programação, a curadoria faz isso, bons festivais de cinema fazem isso, boas curadorias em streaming fazem isso. É uma pena que a gente perdeu a mídia física. A mídia física fazia parte desse sangue que circula, né? Então, parte do meu trabalho é fazer com que filmes continuem circulando. E cada vez que alguém descobre um filme, esse filme avança no tempo, né? Às vezes você faz uma sessão que pode ter lotação esgotada, ou ela pode ter 4 pessoas. Mas se uma pessoa sair impactada naquele filme, o filme avança no tempo. E isso é uma coisa muito boa de pensar. Maravilha. Esse foi Kleber Mendonça Filho, ele que vai estar presente hoje no IMS, quando acontece a estreia mundial da versão restaurada em 4K do filme Iracema, uma transamazônica de Jorge Bodansky. Os ingressos são gratuitos e precisam ser retirados 1 hora com antecedência, então a partir das 6 horas já vai estar sendo distribuídos para todo mundo participar desse momento histórico do cinema nacional. Kleber, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, viu, amigo? Muito obrigado, foi um prazer falar com você. Maravilha de papo, então, com Kleber Mendonça Filho. Todo mundo convidado a comparecer no IMS hoje à noite. Claro que não vai dar para todo mundo, mas a gente tem certeza que esse filme vai continuar circulando, essa versão restaurada que deve estar maravilhosa. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, vamos aproveitar para trazer aquele recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no programa, que sim, dá para compartilhar de graça, dá para retransmitir de graça o nosso programa na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, na sua rádio educativa, seja onde você estiver. O nosso programa chega cedinho da manhã e você nos ajuda nessa missão tão bacana de compartilhar as nossas vozes de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Sabia que já são quase 500 emissoras que estão junto com a gente nessa ideia de propagar o bem viver por aí? Bom, se você tem interesse e disponibilidade, quem sabe ser a emissora de número 500, por que não? É só fazer o seguinte, vai no nosso site radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Agora a gente volta a falar sobre a retomada de terras de origem indígena pelo povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Nessa semana, uma reportagem especial aqui no Bem Viver abordou a violência sofrida pelo povo originário em 2 meses desse processo. E ontem, infelizmente, um jovem Guarani Kaiowá perdeu a vida na cidade de Antônio João. De acordo com a comunidade indígena, o jovem Neri Ramos foi executado
pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Vamos saber detalhes na reportagem. O que você acabou de ouvir são os áudios dos momentos de terror gravados por indígenas Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, após uma ação da Polícia Militar do Estado na comunidade onde vivem, que resultou na morte a tiros de um indígena de 22 anos nesta quarta-feira na cidade de Antônio João. A área atacada e cercada por forças policiais faz parte da terra indígena TI Nandeiro Marangato e está sobreposta pela Fazenda Barra, de propriedade de Roseli Maria Ruiz e Pio Queiroz Silva. Até a tarde desta quarta, dia 18, indígenas ainda estavam sob repressão e afirmaram que a PM não deixava que eles se aproximassem do corpo de Nery Ramos, o jovem que faleceu. A Força Nacional não estava no local. De acordo com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, os policiais alteraram a cena do crime e levaram o jovem indígena morto para uma picada de mato. Um dos indígenas da retomada conversou por áudio com a reportagem após a chegada da FUNAI, enquanto ainda ocorria o cerco policial. Está tendo muita demora a chegar aqui, Força Nacional, Polícia Federal Mineira chegando. E não sei o que vai acontecer com a gente. Se vocês puderem pressionar a imprensa e denunciar o que estão fazendo com a gente. Em outro áudio, o indígena revela a apreensão pela demora da chegada de ajuda e pede apoio da imprensa para divulgar o ataque contra seu povo. Sim, estão atacando agora. Agora teve o tiro a calibre 12. Acredito, tomara que não seja. Eles não acertam mais o nosso colega. Mas a presença da FUNAI está aqui, tá? Mas mesmo assim não estão respeitando nós aqui, tá? A advogada Luana Ruiz, que é membro do Partido Liberal e filha dos fazendeiros, foi quem entrou com a ação na justiça para a atuação da PM na comunidade. Ela é também assessora especial da Casa Civil do governo do estado do Mato Grosso do Sul, comandado por Eduardo Riedel, do PSDB. Os indígenas retomaram a área sobreposta pela fazenda na última quinta-feira, dia 12, e foram atacados pela PM naquela mesma tarde, em ação que feriu 3 indígenas. Horas depois, ainda na quinta, dia 12, atendendo a um pedido de Luana Ruiz, o desembargador Ricardo Duarte Ferreira Figueira, da Primeira Vara Federal de Ponta Porã, determinou a manutenção do que chamou de policiamento ostensivo na localidade. Desde então, os indígenas estão sitiados pela polícia, que protege a propriedade privada. Na noite da última terça, um ônibus e um caminhão da tropa de choque da Polícia Militar chegaram à cidade de Antônio João. Durante a madrugada desta quarta, as forças policiais atacaram a comunidade, destruindo barracos e atirando. Segundo os indígenas, foi aí que Nery Ramos acabou executado. Ao CIMI, um indígena foi enfático na acusação, afirmando que foi a PM. A Secretaria de Segurança Pública do governo Riedel afirmou que, abre aspas, o óbito ocorreu depois de um confronto e troca de tiros com a Polícia Militar, fecha aspas. Em nota, a FUNAI informa que acionou a Procuradoria Federal Especializada para adotar todas as medidas legais cabíveis. Questionado, o Ministério da Justiça informou que 3 equipes da Força Nacional foram acionadas na última segunda-feira pela PF para ir ao local apoiar a FUNAI numa nova tentativa de diálogo. A pasta informou que esse novo acionamento ocorreu nesta quarta-feira, dia 18, após a morte do indígena alvejado pelo disparo de arma de fogo. O Ministério não respondeu por que as equipes da Força Nacional não estavam na comunidade antes, já que o conflito era iminente. A pasta confirmou que a PF instaurou um inquérito para apurar o fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos. Triste demais acompanhar essa realidade de hoje, que não se separa de uma história de genocídio no território nacional. Realidade que nos tempos atuais é capaz de comprar propaganda no horário nobre da TV e mexer em outros setores de poder. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Nosso papo agora é sobre a preservação das chamadas sementes crioulas. Dá uma alegria imensa falar desse tema, minha gente. É que no Recife, o MCP, que é o Movimento Camponês Popular, organizou a primeira feira da agrobiodiversidade. Que lindo, gente. O evento apresentou o espaço urbano, a experiência camponesa que preserva sementes nativas. O encontro ajudou a dialogar sobre a importância desse trabalho para a garantia da alimentação saudável. Só para a gente entender um pouquinho mais, as sementes crioulas são espécies mantidas e preservadas pelos povos. Elas estão associadas às vivências e saberes da agricultura camponesa e de comunidades tradicionais. Essas espécies são dia a dia ameaçadas pelo avanço do mercado nos territórios. A gente vai saber mais detalhes sobre as sementes crioulas e especialmente sobre esse encontro inédito no Recife com o nosso repórter especial lá em Pernambuco, Afonso Bezerra. Antônio pode ser considerado um guardião das sementes crioulas. Agricultor em Pernambuco, ele é responsável por proteger cerca de 35 tipos de sementes de feijão. Tudo que ele conserva com valioso cuidado foi parar nessa banquinha, montada durante a primeira feira da agrobiodiversidade do Recife. O evento foi organizado pelo Movimento Camponês Popular, com a finalidade de promover a defesa das sementes crioulas, uma prática bem comum para seu Antônio, mantida há várias gerações. Essas sementes lá do nosso sítio, vindo dos nossos bisavós, passou para o meu pai e do meu pai está ficando comigo. Essas sementes elas vêm em torno de 150 anos, 160 da nossa família. O objetivo da feira foi debater estratégias de conservação das sementes crioulas, promover o conceito da agrobiodiversidade e a importância desse trabalho na garantia da segurança alimentar. É o que explica Maria Lins, da direção estadual do Movimento Camponês Popular, organizador da feira. A gente tem como grande princípio, né, a gente debater sobre essas sementes crioulas, mas sobre a alimentação saudável. Então a gente precisa debater sobre isso, principalmente nessa cidade do Recife, que é onde tanta gente passa fome, né? Ledenilson Silva, da direção nacional do MCP, destaca a importância das sementes na promoção da alimentação saudável. Ela é o núcleo da vida, é a semente. Então veja, à medida que a gente tem diversidade de sementes comerciais, como as transgênicas, as híbridas, para determinado tipo de semente que tem polinização aberta, um exemplo, milho, quando você tem este cruzamento com roças próximas, roças no entorno das roças de semente nativa, de semente crioula, semente comum, semente dali produzida no território, há um risco muito grande de contaminação dessas sementes, perdendo a essência dela, que é uma semente original, e ali ela fecundando, ela cruzando com outras espécies de semente. As sementes crioulas são uma forma de produzir alimentos sem prejudicar suas características naturais, o solo onde ele é plantado e as pessoas que estão no entorno. Para o MCP, é o oposto das sementes geneticamente modificadas, como destaca Ledenilson Silva. Semente, inclusive, que a gente não sabe a origem e não sabe os efeitos que ela tem sobre a saúde e sobre a própria natureza, como no caso das transgênicas, que são sementes trabalhadas em laboratórios por grandes multinacionais e que elas têm um controle. Historicamente, os movimentos populares travam uma luta contra a transgenia e a privatização das sementes. Duas iniciativas respaldadas pela ciência que acabam concentrando poder em grandes empresas e latifúndios. Em contrapartida, a atuação das organizações populares visa garantir as características originais e ancestrais das sementes, como forma de assegurar uma alimentação saudável. Para Maria Lins, é importante que esse conhecimento se popularize.
mas a gente precisa fazer com que outras pessoas também saibam disso, que possam conhecer sobre alimentação saudável, saber que a gente precisa se alimentar bem, que quem produz é quem está lá no campo, são pequenos produtores que estão ali no processo produtivo, são mulheres que estão envolvidas nisso, é a juventude também que está ali. As mulheres camponesas estão na linha de frente na defesa das sementes crioulas. São elas que asseguram o cuidado e a difusão dos conhecimentos sobre os alimentos. Quem contextualiza o papel das mulheres como guardiãs das sementes é Maria Lins. As nossas mulheres camponesas, as mulheres camponesas de forma geral, né, elas sentem a necessidade de conseguir formas de avançar nessa forma de como viver melhor dentro do campo, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar com com as sementes crioulas, com a comida saudável, essas mulheres elas começam a perceber que elas detêm muito conhecimento sobre isso e que elas precisam se movimentar e se juntar em coletivo para poder ir avançando nesse processo, né? De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. Além da questão alimentar, as sementes crioulas são verdadeiros tesouros para a sustentabilidade do planeta. Elas estão associadas a uma agricultura sem agrotóxico e outros insumos químicos. Também simbolizam a autonomia e sustentabilidade socioeconômica nas comunidades. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Alô, minha gente, a gente vai dar uma pausa rapidinha aqui no Bem Viver para compartilhar um recado super importante que toda a equipe do Brasil de Fato está aqui transmitindo para você que está nos escutando. A gente precisa demais da sua força para seguir produzindo conteúdos de qualidade e com rigor jornalístico. A gente está falando desse trabalho que você confia e sempre traz a visão popular dos fatos do Brasil e do mundo inteiro. Você pode colaborar com o nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que for possível. Assim você faz parte de quem luta contra a desinformação e promove um mundo melhor para todos e todas. Então, gente, é bem fácil de acessar, vai lá em apoie-se/Brasil de Fato. Então, é bem simples, é apoia.se, né, de apoie-se/Brasil de Fato. Lembrando que esse link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto, hein, galera? Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E hoje temos uma data bem especial para a educação e luta por liberdade no Brasil. Nessa quinta-feira, dia 19 de setembro, se celebra os 103 anos do nascimento de Paulo Freire. Ele é um dos maiores educadores e pensadores brasileiros, sem dúvida alguma. O legado dele é reconhecido mundialmente, sem exagero, principalmente na pedagogia e na consciência crítica e emancipadora pela educação. Ele nasceu no Recife e desenvolveu metodologia que valoriza o diálogo e o protagonismo dos povos oprimidos. Paulo Freire acreditava que a educação deveria ser um ato de libertação e não de opressão. E para celebrar essa data, a gente vai ouvir uma reportagem especial que adentra na contribuição dele para o mundo inteiro. Um trabalho que infelizmente foi interrompido pela ditadura militar na época. A gente vai saber mais detalhes, mais uma vez com ele, Afonso Bezerra, que preparou esse material especialíssimo, e a gente celebra agora então 103 anos de Paulo Freire com a reportagem especial de Afonso Bezerra, diretamente do Recife. Ele diz assim: minha avó, eu acho a senhora tão famosa. Eu digo: por que, meu filho? Porque a senhora estudou com Paulo Freire e eu queria tanto ver ele. Eu digo: meu filho, conhecer. Eu digo: tem a foto, todo dia quando ele chega, disse: minha avó, só porque a senhora estudou das aulas do Paulo Freire. E eu acho tão interessante as coisas da senhora, ele é bem explicado, sabe?
Foi assim, muito bem recepcionados pela Maria do Ferreiro, que chegamos a Angicos, uma cidade de pouco mais de 11 mil habitantes que fica no semiárido do Rio Grande do Norte. Apesar de pequeno, o lugar ficou gigante em 1963 e ganhou destaque nacional. Foi lá que um dos mais importantes educadores do mundo colocou em prática a chamada experiência de 40 horas de Angicos, uma iniciativa que orientava a alfabetização de jovens e adultos por uma perspectiva popular. O método era inovador, fez muito sucesso na época e quase foi implementado também em escala nacional, se não fosse interrompido pelo golpe militar de 1964. Nós vamos contar a história da experiência de Angicos e o impacto negativo desta interrupção brusca para a educação brasileira. O professor Paulo Freire disse que eu disse ao professor que já sabia ler e escrever. Aí ele disse, pois então vamos fazer um bilhete para mandar para o namorado. Você sabe que gente besta do outro tempo era gente besta mesmo. Aí sei que mamãe deu um bocado de bufetada de cordada em mim, porque eu tinha dito que ia fazer um bilhete para mandar para o namorado. Meu Deus do céu. Esta é a costureira Maria Costa de Araújo, mais conhecida na região como Maria do Ferreiro. Ela é moradora de Angicos e foi aluna de Paulo Freire. Hoje, aos 76 anos, ela já não consegue recordar todos os detalhes das aulas, mas lembra que em 1963, quando tinha 17 anos, ela e toda a população da cidade não sabiam que tinham direito a aprender a ler e a escrever. Até as famílias desconfiavam daquelas aulas. Marcados por um alto índice de analfabetismo, eles não visualizavam a sala de aula como um lugar possível. Quando eu soube da notícia foi uma alegria muito grande, porque a gente era do sítio, com 16 anos não sabia votar nem nada, sabia de nada. Esta é Valdice Ivonete da Costa Santos, de 75 anos, irmã de Maria do Ferreiro. Ela relembra com entusiasmo a experiência com Paulo Freire. As irmãs integraram uma turma de 300 alunos que passaram pelo método inovador de Freire. Em apenas 40 horas, jovens e adultos foram alfabetizados. Mas como isso foi possível? Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. Foi Aloysio Alves, então governador do Rio Grande do Norte, quem convidou Freire para liderar uma iniciativa de alfabetização de jovens e adultos. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. Mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. Por causa disso, milhares de trabalhadores não tinham o direito de participar do processo eleitoral, restrito apenas aos alfabetizados. Sabendo dessa realidade, Freire havia desenvolvido um método em Pernambuco, nos chamados Círculos de Cultura, do Movimento de Cultura Popular, e resolveu testá-lo. Se desse certo em Angicos, poderia ser replicada no estado inteiro. No âmbito do Movimento de Cultura Popular, ele começa a desenvolver um método de alfabetização, que depois eles vão chamar de um sistema de alfabetização, com experiências aqui nos mucambos do Recife, que nós chamamos hoje das favelas, as palafitas, aquelas moradias nas margens do rio, nas áreas alagadas. Este é o professor Dimas Brasileiro. Ele atua na Cátedra Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, um espaço criado para dialogar com o legado do educador na contemporaneidade. Dimas explica a influência das ideias do movimento de cultura popular na elaboração da experiência de Angicos. O MCP, como era conhecido o movimento, é resultado de um momento político específico do Recife. No início da década de 60, Miguel Arraes foi eleito prefeito do Recife e imprimiu um caráter popular ao governo, com projetos de urbanização nos bairros pobres e investimento na educação. O MCP era resultado disso.
Era um movimento que reunia intelectuais diversos, entre eles o próprio Paulo Freire, com um único objetivo: ampliar a conscientização do povo por meio da cultura e da educação, intensificando um programa de alfabetização popular. Já nesta época, Paulo Freire experimentava o formato que iria aplicar em Angicos, que depois seria replicado em escala nacional e que no futuro o consagraria como um grande pensador da educação popular. Ele foge daquelas aulas expositivas e cria um círculo de debate com esses trabalhadores da indústria que estão fazendo experiência da educação popular. E ele percebe que esse círculo ele é muito mais efetivo, tanto no processo do ensino-aprendizagem dos conteúdos específicos trabalhados pelas disciplinas, mas também como um processo de formação, de conscientização para as questões sociais. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Paulo Freire nasceu no Recife, em 1921. Estudou na Faculdade de Direito do Recife e atuou em diversos órgãos públicos. O principal deles, o de secretário de Educação do governo de Luísa Erundina, em São Paulo. É autor de livros considerados clássicos, como Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia e Educação como Prática da Liberdade. Então, nos anos 60, com o movimento Cultura Popular, ele pega essa ferramenta, essa metodologia do Círculo de Cultura e pensa, se ela promovia um determinado conhecimento escolar e conscientização, a gente pode usar o Círculo de Cultura para alfabetizar, mas também para conscientizar. O pesquisador Dimas nos lembra que o sucesso da experiência em Pernambuco vai chamar a atenção do governador do Rio Grande do Norte, que fará o convite a Paulo Freire para ele experimentar aquele novo método na cidade de Angicos. E aí a experiência é um sucesso, ela ganha de alguma forma notoriedade aqui entre os círculos intelectuais do Recife, da região, e vai chegar lá no gabinete da Secretaria da Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo. Noite após noite, 1 hora por dia, aula. E dispomos do método do professor Paulo Freire. 1 hora por dia, e com temas que faziam parte da realidade daquelas pessoas que eram historicamente excluídas. O pesquisador Vitor Souza, da Universidade Federal Rural do Semiárido, conta que as aulas aconteciam onde dava, em lugares até inusitados. Os círculos de cultura aconteciam em diversos lugares. Havia um círculo de cultura na delegacia, havia um outro no José Rufino e havia um outro no Alto da Esperança. É possível que existissem outros. Paulo Freire vai recrutar voluntários de diversas áreas. Inicialmente, o grupo realizava uma espécie de pesquisa sobre o universo vocabular. O objetivo era identificar os principais assuntos vividos no cotidiano dos trabalhadores. Com isso, o grupo escolhe as chamadas palavras geradoras, as primeiras que os alunos aprendem a ler e a escrever no projeto. O sucesso das 40 horas fez com que o então presidente João Goulart tentasse replicar a fórmula em escala nacional. Goulart visitou Angicos para conferir de perto o sucesso do projeto. Ele pretendia iniciar, em maio de 64, inspirado no pensamento de Freire, o Plano Nacional de Alfabetização. A expectativa era de alfabetizar mais de 1 milhão de pessoas naquele ano, por meio de mais de 60 mil círculos de cultura. Tudo foi cancelado pelos militares, ainda em abril de 64, como explica a pesquisadora Ana Aires, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Aqui em Angicos foi uma experiência que deu certo, por isso que ela acabou aí sendo projetada para uma expansão em todo o Brasil, que depois foi quebrada pela implantação da ditadura militar no Brasil, né? Paulo Freire se transformou em um dos principais inimigos do regime. Respondeu a inquéritos, chegou a ser preso e depois exilado no Chile. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64.
com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. A desconstrução da filosofia freiriana deixou feridas abertas na educação brasileira e de difícil solução até os dias atuais. Ao longo do regime, a educação permaneceu sendo um lugar para poucos. Segundo estudo do Ministério da Educação, na década de 70, 4 em cada 10 brasileiros eram analfabetos. O tempo médio de permanência na escola era de aproximadamente 2 anos. O regime tirou o entusiasmo do estudo e criou novas barreiras para a alfabetização. É o que pensa a professora Ana Aires, da Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte. Se não tivesse acontecido o golpe militar e que ele veio, o golpe aconteceu, foi um golpe civil-militar, o Nordeste seria outro. O Nordeste seria outro. Nós não teríamos um povo que depois foi alfabetizado a partir do Mobral, uma perspectiva sem nenhum tipo de conscientização. Eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Paulo Freire se definia como um educador socialista. Defendia que o mundo deveria viver experiências socialistas com molduras democráticas, mas ao final desejava ser reconhecido como um amante e defensor da vida. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. O meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Vale demais a gente adentrar cada vez mais as propostas de ação e reflexão das palavras defendidas por Paulo Freire. Como ele sempre argumentou, são com as palavras que podemos construir um mundo melhor e combater as violências e opressões. O patrono da educação brasileira sugere pronunciar e reconhecer os pronunciamentos das muitas histórias, assim que as palavras e seus sentidos libertários não se separem. Caso contrário, quando temos só a palavra, mas não temos a ação libertária, caímos apenas no palavrório. Ou ainda, quando há ação, mas sem reflexão, caímos em um tipo de ativismo vazio. Por isso e por muito mais, viva Paulo Freire! E assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã estamos juntos de novo, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa aqui na Rádio Brasil de Fato. Você ouve pela internet para o mundo inteiro, tá junto com a gente. Logo depois, a RBA, Rádio Brasil Atual, transmite nosso programa pela 98,9 FM na Grande São Paulo. Lembrando também que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção dele e também junto com Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver,
uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.